Salve, salve, galera nerd, eu sou Sérgio Carvalho, integrante do canal DN Integral Nerd, e esse é o nosso quadro Análise. E estamos com a brilhante companhia do nosso ilustre amigo Pedro Biblioteca. Fala aí! E a análise de hoje é polêmica. Com certeza, Cedinho. Solta a bomba aí, DJ. Bum! Muita polêmica no que a gente vai falar agora. A gente vai falar análise sobre o clássico, que não é o clássico, é o... Na verdade, Serginho, a gente vai fundir a análise com relembrar. É, o primeiro crossover do canal. Fusão. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, que é muito importante, e dar o like. Ative o sino, pois o sino te indica para novos trabalhos nossos que estão vindo por aí. Valeu? Tirando também que a gente tem nossos quadros, como o próprio relembrar, as análises, não só dessa, mas outras, e outros quadros que não vocês vão saber depois de me dica no final. Tamo junto aí. Vamos pela base, né, Sérgio? Você é um fã da velha guarda, né? Isso. Você assistiu He-Man, o Mestre do Universo, na Xuxa, em Maravilha, em vários outros programas dessa época, né? Principalmente na Xuxa, show da Xuxa. Show da Xuxa, no caso. E assim a gente... Vocês vão ver isso no trailer que a gente fez do He-Man. Eu estava muito empolgado. Eu mais ainda. O Asta também e o Sérgio também. E aí a gente descobriu que depois disso teve que ia ter um reboot da série. Então, galera, um reboot que foi lançado esse ano pela Netflix. E foi lançado esse ano pela Netflix 5 episódios. Normalmente a Netflix ela lança 10 episódios e depois ela joga todos os episódios de uma porrada só, a temporada inteira. Mas pelo modo da Marvel hoje em dia, ela decidiu lançar 5 e depois a segunda parte vai lançar mais 5. E vai fechar a história. Isso aí foi uma estratégia dada pela Netflix para ver como é que ia repercutir. E também para gerar hype e fazer a gente trabalhar para fazer isso, entendeu? É verdade. Galera, eu não sei vocês. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu não sei vocês. Eu nasci no ano de 1982. Eu vivi a década de 80, a década de 90. E eu assisti He-Man na íntegra. No show da Xuxa, quando passou pela primeira vez na TV brasileira. Sim. Então, a Netflix, eu me sinto muito enganado pela Netflix. Muito enganado. Por que eu me sinto muito enganado? Eu sei que depois de ter assistido, eu entendi que foi uma jogada da Netflix para atrair pessoas da minha geração, o nosso público, oitentista e noventista. Sim. Ela fez um marketing brutal em cima do He-Man, como se o He-Man fosse o protagonista da série. Isso. E do nada, no primeiro episódio, o He-Man é tacado de escanteio. Isso aí me deixou muito irritado. Antes do Serginho esclarecer um pouco. Calma, eu tô nervoso. Eu vou contar a base da história do novo He-Man. O que acontece? Muito tempo depois, a série termina bem depois do último episódio do He-Man. O que acontece? O esqueleto faz o seu plano maligno e ele fala, eu preciso dominar o castelo de Grayskull, mas não é o castelo. Na verdade, o que acontece é que no castelo de Grayskull, embaixo do castelo de Grayskull, tinha uma fonte de energia, um núcleo de energia. O esqueleto vai lá, o He-Man aparece, no caso, e a gente vê basicamente esse plano do esqueleto acontecendo. Porque ao mesmo tempo, onde a gente vê a Teela, a personagem sendo condecorada com o maior cargo de todos nesse dia. Como capitão da guarda real, né? O capitão da guarda real, todo merecido e tal, porque ele é melhor guerreiro e tal, essas coisas, enquanto o Adam está lá vendo isso. O esqueleto faz um plano para invadir o castelo de Grayskull com o fake Grayskull, que é uma versão do Grayskull robô, do He-Man robô, fake robô. Aquele personagem é isso. Eles invadem, a feiticeira acaba se libertando, o esqueleto fala toda aquela coisa do núcleo, ela chama o He-Man psicamente e ele vai até lá. Sim. Quando ele chega até lá, tem aquele momento totalmente nostálgico que você vê o He-Man lutando com o esqueleto, a animação é incrível. E aí o esqueleto vai lá, a tia também vai junto com o He-Man, o esqueleto bate o castelo dele nessa esfera, e o que acontece? Ela ia destruir o universo inteiro. O que o He-Man faz? Para não ter um problema, ele absorve toda essa energia na espada dele e no corpo
E divide a espada em dois. Divide a espada em dois. E o He-Man e o esqueleto morrem. Eles explodem e morrem. Só que a tia descobre a identidade de verdade dele. A Tila descobre a identidade de verdade dele. Agora deixa eu reclamar um pouquinho, Pedro, porque eu tô com o coração. Calma, eu tô com meu coração, eu tenho que botar pra fora. Eu entendi, só que eu tô explicando. Eu tenho que botar pra fora, meu. Eu também vou falar. Eu sei que não tá nessa sozinho. Sim. Só que eu tô dando Não, ele tá mostrando, além do spoiler, a análise sobre o que é contar da série. Sim, eu não vou chegar no spoiler. Hoje nesse vídeo não vai ter spoiler. Não vai ter spoiler. Não vou contar os finais. Não vou contar o que acontece. Eu vou só contar a base da história e depois vai falar. E vou dar minha opinião nesse ponto. Então, o que acontece? Com isso, Eternia, por causa de ter perdido aquela esfera de energia, fica sem magia. E tudo começa a morrer. As pessoas ficam sem energia, sem magia, tudo. Começa a faltar água, começa a faltar itens de necessidade básicos. Mas a contrapartida, Pedro, acontece também, na narrativa da história, acontece que o mentor, o rei expulsa o mentor porque o mentor não contou para ele que o príncipe Ada era o He-Man e sabia. Sim. Entendeu? Isso também faz parte do desenrolar do começo da história. Acontece. Eles chegam a falar isso. A mãe do He-Man já sabia que o He-Man era o He-Man. E aí a tia era a única personagem que não sabia, tirando o rei. Mas ela literalmente se revolta e vai embora. Esse ponto da tia eu vou chegar mais pra frente. E o Sargento até concorda um pouco comigo. Concordo. E aí nesse ponto vai chegar, ela faz e ela passa a ser uma caçadora de recompensa junto com uma personagem amiga dela. E o que acontece? Ela encontra uma velha em um templo e essa velha pede para ela pegar um ícone de um ex-amigo dela. Se vocês perceberem nessa cena da velha, lembra muito a bruxa dos 7 anões entregando. Sim. Então tem uma referência ali. Sim. Preste atenção nessas referências. Depois disso, quando chega lá, a gente descobre que ela vai lá, enfrenta o Cíclope que criou uma nova religião. Depois, mais pra frente eu falo disso. E ela vai lá, enfrenta, derrota ele e tal, entrega isso. E ela, eu quero que você me leve até o Carneiro de Grayskull. Ela já sabia quem era quem? A Malévola, no caso. A Maligna, no caso. E aí ela vai lá e a feiticeira fez isso de propósito, porque a magia está morta, não totalmente morta, ela ainda tem um pouquinho, um ciscozinho. Um fragmento ainda. E o que ela pede? Ela explica que a espada de Grayskull é o catalisador de magia. Isso. E a espada figurina fazia um equilíbrio na magia do universo inteiro. Sem esse equilíbrio, sem esse captador, sem essa antena, o universo estava todo sendo destruído. Então, ela decide que quando o He-Man quebrou a espada em dois, ele transformou em duas espadas. Uma foi pro paraíso de Eternia e outra foi para uma versão do inferno. Do inferno de Eternia. E aí a tia, junto com a Malévola, junto com essa nova amiga dela, se juntam para ir pegar e forjar essa espada, recuperar essa espada, as duas espadas para trazer a magia de volta. Essa é a base da história. Eu reprimi muita coisa para fazer isso. Galera, o que acontece? Agora eu vou desabafar. Pode falar. A Netflix ela fez um marketing brutal em cima da nostalgia do He-Man para atrair nós, os públicos que de uma certa idade, de 30 e poucos anos, 40 anos, que são uma faixa etária que assistiu o He-Man. Sim. E o que acontece na série? Na série o He-Man morre no primeiro episódio, gente. E lançam como protagonista a Tila. Na minha opinião, e o Pedro vai concordar, a Tila é um personagem fraco. Porém, não em força. Porque lembra? Não em força, não em luta, não em técnica. Mas para ser protagonista tem que ter um carisma, tem que ter uma postura, entendeu? Tudo bem, eu não sei daqui para frente como vai ser o desenrolar. Mas o que aparece para mim, e a Netflix vai manter essa pegada, é que a Tila continue sendo a protagonista. Entendeu? Porque mostra numa cena, tem que se controlar para não dar spoiler para você. Isso. Tem um momento que a Tila puxa o poder do protagonismo.
ela puxa uma magia oculta. Isso aí. Só que eu não vou falar na Terra, lá no inferno, lá ela se demonstra um nível de poder que talvez esse poder aí se torne ela mais protagonista do que ela é na série. Agora eu vou bater nesse ponto, porque assim, eu gostei da série, antes que vocês falem, eu gostei da série, achei o desenvolvimento dos personagens legal, de todos, só que a única coisa que me irritou de verdade foi a Tila. Ah, mas Pedro, porque é a mulher? Não, porque ela é uma mimenta, na minha opinião. Ela é uma personagem totalmente mimada. Você literalmente, você passa anos e anos treinando, se esforçando para conseguir o maior cargo de todos, que é na frente do exército do seu país. E aí você, por causa disso, você joga a toalha e... Só porque o Príncipe Ada não falou que era o He-Man. Aí ela abandonou. Não foi nem o caso do mentor ser expulso, que é o pai dela. O mentor foi justificado porque o cara mentiu para um superior dele. Não é que mentiu, teve que ocultar para proteger a própria rei e a rainha. Vamos supor que se o esqueleto sabe que o Príncipe Ada é o He-Man, então botaria a vida dos pais em perigo. Sim. Entendeu? Eminente. Só que o rei, com aquela toda a ignorância dele, não teve essa visão. Não era ignorância, ele estava com raiva porque ele perdeu o filho, cara. É compreensível. Compreensível nesse ponto. Mas ele sair é possível. Ela não, cara. Ela foi para justificar que ela, para ela ficar como uma mimenta nos 5 episódios. Ela pode melhorar como personagem? Pode. Não estou falando. A justificativa dela de ser desse jeito é uma boa justificativa? É uma boa justificativa. Mas eu vou ser sincero, eu prefiro muito mais a vilã, que é a Malévola, no caso lá. Eu não acho que o nome dela é Malévola mesmo, né? Ou não? Maligna, eu acho. Maligna. Malévola é a personagem da Disney. Que também é uma boa personagem. A Maligna, eu acho ela muito mais, vou ser sincero, muito mais protagonista do que ela. Porque essa dali, ela me faz, cara, uma coisa incrível. Tem uma cena dela que ela fala: ninguém escolheu meu nome, eu escolhi o meu nome, eu decidi ser desse jeito, eu sou desse jeito. Eu abri mão de tentar controlar a Eterna e mandar em ter o poder todo de Eterna para mim, porque eu decidi seguir o esqueleto. Então, porque ela tinha uma paixão pelo esqueleto. Sim, as duas tinham, uma pelo He-Man e outra pelo esqueleto. É verdade. Naquele momento do barco, eu acho que ela se decepcionou, a Tila se decepcionou mais, porque de repente a paixão dela era pelo He-Man e viu que se tratava do Príncipe Ada. Pô, cai pra nós aqui, é o Justin Bieber, mano. Assim, atualmente. Assim. Eu sei que existe uma história, o Príncipe Ada no passado, vou até falar para vocês aqui um pouquinho detalhadamente. O Príncipe Ada no passado foi feito daquela forma porque a indústria de brinquedos já tinha um molde do boneco e não podia ter feito outro molde do boneco. Sim. Então o Príncipe Ada no passado era bodybuilder e o He-Man bodybuilder. Por isso que se mantesse aquele build. E só mudava a cor do personagem. Isso, era para vender o boneco. Só que agora é justificável ele ser daquele jeito. É justificável e também dá para se vender 2 bonecos. Também o boneco bombado e o boneco não bombado, entendeu? Sim, é justificável. Isso não é um problema para mim. É como eu já falei, é você botar um peso muito grande num personagem. Eu vou dar um exemplo. Imagine se você, pessoa dessa época, pegasse uma personagem, a She-Ra, e trocasse ela por um personagem masculino. Então, o Pedro entrou agora numa tese que eu vou falar com vocês. Para vocês aí que estão do outro lado da câmera aí, talvez você concorde com nós ou não. Se não concorda, deixe nos comentários abaixo lá, que a gente vai estar interagindo com vocês, conversando, abrindo nosso coração. O que eu vou falar para vocês hoje é o que vem de hoje. O que vem de hoje é o quê? Infelizmente, eu acho desnecessário. Desde o momento que você faz um reboot de uma série, você tem que dar continuidade a um trabalho que existiu. Mas, Serginho... Tudo bem... Não, deixa eu falar, Pedro. Tudo bem que antigamente se vendia um personagem homem, masculino, que se resolveria tudo na pancadaria e do jeito burucutu de ser, como diz o meu amigo Pedro. Hoje em dia, isso não vende.
Pelo menos é o que os especialistas, é o que o mercado oferece. Então, essa série Mestre dos Universos não é de longe, gente. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Vocês podem até discordar. É de longe uma continuação de um trabalho. Possa ser que eu mude de ideia na próxima temporada. Mas o que eu estou vendo aqui no meu campo intuitivo é que de longe é uma continuação de um trabalho que já foi feito. Não sou contra aos movimentos feminismo, não sou contra ao público LGBT, não sou contra nada disso. Só que, na minha opinião, gente, presta atenção, eu acho desnecessário. Ainda mais quando você faz um reboot de uma série, você trazer essa ideologia de gênero para uma série atual. Eu acho isso desnecessário. Por quê? Porque a gente que viveu naquela época, a gente quer ver um trabalho pós-continuando daquela época. Tudo bem a Tila ter o protagonismo, mas porque se aniquilou o personagem principal da série, e que foi o que a Netflix vendeu pra gente. A Netflix, ela vendeu que o He-Man seria o protagonista. Sim. Porque a Tila mal apareceu. E o personagem Gorpo, eu conversando nos bastidores com meu amigo, ele vem muito andrógeno. Eu acho desnecessário também essa posição dos idealizadores, dos criadores, trazer o Gorpo para aquela figura, porque no desenho antigo tinha até a Gorpa, entendeu? Tinha a versão Gorpo feminino. E se vocês quisessem explorar o feminismo dentro da série He-Man, você já tem a She-Ra para fazer isso. Não mexer no passado, não pegar os nossos personagens, os nossos desenhos, a forma que era criada e feita para implantar ideologia de gênero na série. E, gente, tá claro, vocês vão ver ao longo da série, tá claro. Tem uma cena que o robô criado pelo mentor, ele fala para Tila: você tem uma ideia muito errada do que é a família. Eu concordo tudo que o robô fez. Falando de novo aqui para vocês, eu só achei desnecessário, mas tudo que o robô falou, eu concordo, eu apoio, porque eu não sou homofóbico, entendeu? Eu não sou contra a ideologia de gênero nenhum. Eu só acho que o reboot, se é para fazer o reboot, tem que dar continuidade no trabalho que foi feito. E o que o robô falou, Patila? Você tem uma ideia muito errada do que é uma família. Uma família pode ser constituída por uma pessoa, por um bicho, por um companheiro, por um amigo, entendeu? A gente tem isso em exemplos totais. Pessoas de outras espécies. Isso. Ele quis dizer ali o quê? Que uma família pode ser constituída. É um laço, a família é um laço. Que a família é um laço afetivo, não uma questão sanguínea. Isso. Ali o autor quer implantar uma ideologia de gênero. Não sou contra, mas será que é necessário? Se vocês acham necessário, lança nos comentários. Se eu estou falando algum AM aqui, lança lá nos comentários também. Eu só acho o seguinte: eu comecei a ver He-Man, eu vou falar sinceridade para você. Eu tive que voltar e assistir a série toda para tentar traçar uma análise como foi para vocês, mais detalhada do que como foi feita a série. Mas eu assisti o primeiro episódio. E no segundo episódio eu assisti 5 minutos de liguei a TV e fui mexer no celular. Quer dizer, a Netflix, ela fracassou nesse ponto de segurar a minha geração. A minha geração que eu falo, as pessoas nascidas em década de 80 e 90, sim, que assistiram o He-Man. Então ela tentou abraçar esse público no marketing, mas não tem nada disso. Volto a frisar o que meu amigo Pedro falou aqui. Muito bem feito o trabalho, a história é bonita. A animação é bem feita. De longe é aquela bizarrice da Cartoon Network que fez com os Thundercats lá também, que sim. Dá até tristeza de se ver. Esse é outro assunto e outro momento para falar. Isso. E a Netflix ela trouxe um personagem com uma pegada anime para pegar essa geração aí, entendeu? Só que fracassou no reboot, no enredo. Não que a história seja ruim. Eu tenho que dar um conceito no certinho, é que assim, se fosse um reboot, não é reboot, né? É uma continuação. Continuação. Então assim, se fosse um reboot,
eu concordava com o pessoal nesse ponto. Poder pegar o personagem e tal, já falei isso. Todos os personagens, para mim, tirando a Tila, todos são muito bem desenvolvidos. Ela não. Ela, para mim, começa bibenta e termina bibenta. Eu acho o protagonismo dela fraco. Eu acho nesse ponto. Na minha visão, eu acho isso. E outra coisa também. Que pena que eu não posso dar spoiler. Não, a gente pode até futuramente fazer uma análise com spoiler, Serginho. Entendeu? Aí fica no caráter de vocês. Então, assim, é o que eu já falei e repetir. Eu acho que tinham que ter dividido esse protagonismo, no caso com ela. Posso me enganar e eles podem se recuperar na segunda temporada? Sim, e se acontecer isso e a segunda temporada for muito boa, eu sou homem e eu admito e falo no público aqui. Falei, estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a isso. A isso, entendeu? Só que é o primeiro 5 episódios. Eu não gostei da personagem. Ah, mas você não gostou de nenhuma personagem feminina? Não. Eu já provei pra você. E eu vou falar uma verdade. Eu preferi muito mais a amiga dela, que é muito mais empolgada do que ela. E a Maligna também desempenhou um ótimo papel. Sim. Um ótimo papel. Inclusive, no final, eu achei até que ela ia continuar no lado do bem, né? Sim, mas eu acho que ela pode, no final... mudar de lado. Mudar de lado. E eu vou ser sincero. Se ela... É um mini spoiler. Se ela for mudar de lado, eu gostaria que acontecesse isso. Porque é uma personagem muito boa, muito bem desenvolvida. O Gorp pela primeira vez. Assim, eu não tenho toda essa paixão que o Sérgio tem pela série do He-Man. Eu sou relembrar, né, galera? Entendeu? O gordinho relembrar. Eu vi He-Man? Vi. Mas eu não vi tanto He-Man. Minha geração, basicamente, que eu comecei a entender o que era desenho, era basicamente geração de Cavaleiros, Dragon Ball Z, entendeu? Então, esse amor, esse apego, eu entendo ele. Eu já passei por isso antes. Eu teve o reboot de Cavaleiros, entendeu? O meu problema não foi trocar o Shun. O meu problema foi mudar toda a ideologia do desenho. Enfiaram coisa lá que não tinha. Como eu já falei, Cosmo preso. Nunca existiu isso na trilogia original. Então eu entendo o sentido dele, entendeu? Um sentimento de indignação. E outra coisa que aconteceu no Cavaleiro foi a mudança de gênero do Shun. Mudaram o Shun de mulher para homem, de homem para mulher. E muita gente, eu achei isso um erro. Não porque poderia ter uma mulher feminina, mas já tem personagens desse jeito e poderiam criar uma personagem original para a série. Explorar isso. Mas não fizeram isso, entendeu? Parece que tudo que é velho hoje em dia e que a geração antiga gostava está sendo literalmente morto. É verdade. Eles estão tentando acabar com uma ideia que a nossa geração era uma geração homofóbica, era uma geração com ideologia de gênero forte. Não é isso, galera. Não é isso que a gente está tentando trazer de mensagem aqui para vocês. É que estão mexendo numa história, gente. He-Man pra gente é uma história. Entendeu? E essa mensagem do He-Man não está sendo passada corretamente. Tudo bem que ele não tem um protagonismo, mas implantar ideologia de gênero num clássico é necessário? Só isso que eu pergunto a vocês. Entendeu? Então, assim, como a gente já falou e repetiu, acho que já deu muito bem para a gente explicar. Foi mais um desabafo do que uma análise, porque o mais puro desse lado do Serginho que ele pediu isso, entendeu? Pediu isso para falar. E tá aqui preso lá. Na garganta, como eu já falei para vocês, eu não tenho essa visão, eu não tenho isso, porque eu já vi She-Ra nova, eu já vi Supergirl, eu já vi a maioria das séries. Então, eu sou da geração que já vi isso. E é como eu falei, eu não sou tão fã do He-Man como essa geração. Eu não tive os bonequinhos do He-Man. Eu não tive os bonecos do He-Man, mas eu tive a oportunidade de brincar com todos os bonecos do He-Man, porque meu vizinho tinha, né? Sim. Ele tinha uma aquisição, ele tinha melhorzinha, então ele tinha a coleção do He-Man. Então a gente brincava mesmo de He-Man. Sim, mas aí a minha brincadeira era com os Dragon Ball Z, com os Cavaleiros. Você é uma geração
estão mais à frente. Mais à frente. Não, eu peguei, eu tenho idade bem assim. Eu tenho 40 anos, Pedrinho tem 30 e pouco, né, Pedrinho? Sim. Então tem uma diferença aí. Eu peguei entre duas gerações. Só que quando eu comecei a assistir o que o Serginho assiste, eu ainda era muito pequeno. Então, não tinha o traço raciocínio da... Entendeu? Então eu cheguei só a assistir isso. Então tem coisas que eu falei, cara, legal, adaptação, legal, entendeu? Mas nesse ponto eu não vi. O problema a mim mesmo foi a personagem que não tem carisma. Isso, se eles conseguirem trabalhar isso e fazer uma personagem melhorar na segunda temporada, como eu já falei, cara, só o desenho vai melhorar. Volta a frisar, a história é boa, o enredo é bom. Sim. O que me indigna é que a Netflix vendeu uma coisa e apresentou outra para a gente. Sim, isso é verdade. Eu me senti enganado, eu não sei vocês aí do outro lado da câmera. Eu também achei, além de eles ter botado o Mestre dos Universos e não He-Man o Mestre do Universo, né? Isso ali já foi uma jogada. Para justificar, eu concordo. Mas foi um marketing muito agressivo para pegar uma geração que... Para pegar a nossa geração. E eu vou te falar, a indignação não é só minha não, e tem várias pessoas também compartilhando do mesmo sentimento que eu tenho. Entendeu? Mas é isso, né, Serginho? Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar o like, dá aquele joinha pra gente lá, estamos precisando da ajuda de vocês. Valeu, galera? Isso. E se puder, compartilhe. Isso. E também temos nossos quadros, a Bancada do Ovo, Sessão Trash, que vai voltar com tudo. Sim. E eu vou estar participando aqui com o meu amigo no quadro Sessão Trash. Quando tiver alguns filmes que não seja muito bem eu bater, ele vai bater também, entendeu? E eu não sei se vocês notaram, estamos no estúdio novo aí do outro lado. Se vocês gostaram, deu joinha. Fica quieto, Serginho. Tamo junto, valeu.